Boa noite, todo mundo aí que me acompanha no Esporte pelo Juva, na fanpage aí, mais uma transmissão ao vivo. Falar rapidinho aí da rodada do fim de semana pelos estaduais e também do UFC que aconteceu nesse sábado à noite lá nos Estados Unidos, o UFC 208, né? Antes de começar, só compartilhar como sempre lá no meu perfil mesmo, e aí a gente já começa a repercutir a rodada em si. Só um instantinho, vamos lá. Tá aqui, eu ao vivo aqui, me vendo e devidamente compartilhado. Então tá, vamos lá, vamos falar. Vou começar falando do Campeonato Paulista, que teve sua segunda rodada só esse fim de semana. É um campeonato que está um pouco defasado com relação aos outros, mas tem bastante rodadas, né? Então vai aproveitar meio de semana que outras equipes vão jogar pela Copa do Brasil para se adiantar, né? Para voltar ao ritmo normal. Mas assim, falando dos quatro grandes, no sábado o Corinthians perdeu na sua casa para o Santo André 2-0, resultado expressivo assim, contundente e tal. É complicado assim, o Corinthians está passando por uns maus bocados, né? O Santos ganhou do Red Bull, do RB Brasil, por 3-2. Foi um resultado apertado também, mas o Santos é o time que tem mostrado o melhor futebol durante esse começo, assim, mais estruturado. Aquela história da manutenção do elenco tem feito bastante diferença, né? E principalmente a manutenção do trabalho do Dorival Júnior, né? Teve o São Paulo goleou a Ponte Preta, e o resultado até é um pouco inesperado, porque a Ponte fez um bom campeonato ano passado, um bom campeonato brasileiro, terminou bem até na frente do São Paulo, assim, e o São Paulo conseguiu emplacar uma goleada de virada, 5-2, mas emplacou a goleada que precisava emplacar, né? E assim, no final do domingo também teve o Ituano, ganhou e surpreendeu o Palmeiras, né? Pelo jeito o Palmeiras jogou um pouco mal, um pouco abaixo do esperado, assim, repercutindo um pouco a respeito desses quatro grandes, né? É o seguinte, o Santos é o time que melhor apresenta futebol, como eu já disse, e os números comprovam isso. Até agora teve 2 rodadas. E por incrível que pareça, só o Santos e o Mirassol, que também está no mesmo grupo, conseguiram 2 vitórias cada um, mostrando o grande equilíbrio que é o campeonato paulista, né? Abraço para todo mundo aí que está assistindo, que está acompanhando ao vivo, e depois quem puder compartilhar também. Então assim, o Santos vai se encaminhando muito bem junto com o Mirassol no grupo D. O difícil é que assim, é um grupo muito complicado, porque tem Ponte e tem a Audax, que são duas outras equipes que jogam bem também, assim. Então, tipo, todo mundo desse grupo vai ter que ganhar muitos pontos para poder se classificar, assim, pensando que eles não se enfrentam entre si, né? Só enfrentam outros times de outros grupos, né? Aí subindo pela tabela, assim, no grupo C, o Palmeiras está em terceiro, está empatado com o Novo Horizontino, assim. Sinceramente, eu não acho que é uma questão de preocupação a derrota do Palmeiras pro Ituano, assim. Talvez o modo como tenha sido jogado foi errado, sem variação tática. Mas, assim, pensando num campeonato que ainda tem muitas rodadas pela frente, provavelmente o Palmeiras consiga se classificar, porque não é um grupo tão difícil assim. Pensando em Novo Horizontino empatado em segundo e São Bento em último lugar, provavelmente vai dar Palmeiras e Santo André, né? O Santo André mostra uma melhora assim de jogo do que no grupo, assim, mas também já tem 3 jogos e por isso soma 5 pontos, né? Não é grande preocupação também, talvez, para o Palmeiras num confronto direto lá para frente. No grupo B, o São Paulo assumiu a liderança, empatou com o Linense, né? Os dois têm 3 pontos, uma vitória e uma derrota, então está muito em aberto, assim. O RB Brasil, ele tem um potencial muito bom, mostrou isso contra o próprio Santos, deu um trabalho enorme, assim.
e a Ferroviária, que tinha sido sensação ano passado, que começa um pouco mais devagar, mas também é um grupo que parece um pouco mais em aberto. E no grupo A, sempre lembrando que isso é sempre o começo, né? Ainda é uma especulação, assim, a gente não consegue projetar muita coisa. Então, por exemplo, o grupo A, o Corinthians está em último, com 3 pontos. Se ele estivesse no grupo B do São Paulo, provavelmente ele estaria em primeiro. Mas assim, não é porque ele está com 3 pontos que é um desespero que ele está em último. Assim. O Botafogo está com 3 pontos, o São Bernardo está com 3 pontos e o Ituano está com 4. O Ituano começa a se mostrar um pouco mais candidato a uma das vagas, mas o Corinthians também deve conseguir, assim. O campeonato como um todo do Paulista, por mais que ele tenha diminuído os times e agora complicou um pouco mais para os grandes, assim, ele é muito extenso, né? Então tem uma hora que chega assim que por mais que a preparação dos clubes do interior tenha valido no começo, assim, preparação física, né, aguentar os jogos, assim, chega um determinado momento em que os grandes começam a atropelar, assim, começam a passar por cima e são os caras que classificam mesmo, assim. E aí sempre sobra a segunda vaga, né? Então, como é ainda começo da temporada, por exemplo, tipo, para a próxima rodada assim, você já deve pensar que os clubes grandes já sumam de novo quem não tá na frente, né? E na próxima rodada tem Santos e São Paulo, o grande clássico já atrativo já logo de começo para medir forças, né? Do Dorival Júnior, que vem mantendo consistente trabalho, e o Rogério, que está mostrando um crescimento, uma variação tática interessante, assim, e uma intensidade de jogo muito boa do time do São Paulo. Eu pude acompanhar nesse domingo em loco lá, há um certo uma tendência ainda a uma lentidão, assim, mas quando o time, por exemplo, acelerou bastante, resolveu a partida rapidamente, assim, o que é um ponto positivo se pensar que isso tende a acontecer mais vezes durante a temporada, né? Rapidamente, assim, pelo Carioca, já na quarta rodada, já praticamente definindo o primeiro turno, assim, para quem vai para as semifinais da Taça Guanabara. No grupo B, o Flamengo e o Madureira estão já classificados, já fechou porque só tem mais uma rodada. Então, assim, o Flamengo alcançou 12 pontos, 4 vitórias em 4 jogos, perfeita. A campanha mantém o bom desempenho do ano passado e ganhou agora no domingo do Botafogo 2-1, resultado importantíssimo. E o Madureira empatou 0-0 com o Nova Iguaçu, mas foi o suficiente para garantir a segunda vaga. Eles podem até brigar para ver quem vai ser primeiro e segundo, um com 10, um com 12, outro com 10 pontos, mas já está fechado. O Botafogo ficou fora, né? Abriu mão por conta da Libertadores, dançou, né? Vai ter que trabalhar mais na Taça Rio. No grupo C, o Fluminense também vai muito bem, vai com 4 vitórias em 4 jogos, ganhou do Bangu de 4-0 e é o único que está classificado já antecipadamente. Aí pela segunda vaga, 3 times vão brigar na última rodada: Vasco, Volta Redonda e Resende. O Vasco está com 6 pontos, assim como o Volta Redonda, e o Resende com 4. Todo mundo tem chance, mas precisa vencer os seus jogos. Só para dar o parâmetro, o Vasco vai jogar contra a Portuguesa do Rio Grande do Carioca. O Resende joga com o Bangu e talvez o Volta Redonda, que tem a missão mais ingrata, contra o Fluminense, né? Não sei se o Fluminense eventualmente pensaria em entregar o jogo para não classificar o Vasco e não pegar um clássico na semifinal, né? Mas a princípio deve dar Fluminense. O Vasco jogando em casa contra a Portuguesa tem mais chance de se classificar, mas vai ser a duras penas também. No Campeonato Mineiro, quando a gente diz que tem alguns campeonatos que só tem 2 forças, como alguns países na Europa, assim, frequentemente isso é visto, tipo, mineiro, assim. No Mineiro... Ô, Paulo, abraço, obrigado aí pelas curtidas aí, obrigado pela audiência, viu? Tô vendo os coraçõezinhos aí. No Mineiro que eu tava falando, só tem 2 times, né? Basicamente. Oi, Ana, obrigado pela audiência também, minha namorada, beijo. O Atlético Mineiro e o Cruzeiro seguem nadando de braçada no Mineiro. Só os dois
conseguiram 3 vitórias em 3 jogos e só os dois que estão já se destacando, né? Por mais que esteja ainda no começo aqui, que vão ser 11 rodadas também, né? Mas os dois já estão bem lá na frente, né? O Cruzeiro atropelou o Tupi 4-0 no sábado. Depois no domingo também o Atlético Mineiro ganhou do Uberlândia. Do Uberlândia? Isso, do Uberlândia mesmo. Também 3-0 também tranquilamente, assim. Vamos lá, vamos passando mais outro campeonato aqui que teve importante, o do Sul lá, o do Rio Grande do Sul. Se geralmente os campeonatos estaduais tem duas forças, os tradicionais, né? Nesse daqui tá um pouquinho diferente, assim. Quem tá em primeiro com 3 vitórias é o Novo Hamburgo. Talvez tenha pego só adversários mais fracos, assim. Não acompanhei direito a tabela deles, mas assim, é o único que tem 3 vitórias em 3 jogos. O Grêmio vem se recuperando da última derrota e ganhou em casa de 1-0. De quem? Que ele ganhou do Passo Fundo. Ganhou 1-0 em casa, apertado, mas tá bom, tá em segundo já, tá indo bem para classificar também. Mas o Internacional, por exemplo, segue um calvário assim impressionante, que não consegue ganhar no Gauchão, né? Até agora soma 2 empates e 1 derrota. Esse empate agora contra o Caxias do Sul, no sábado também, terrível para as pretensões do Internacional. Está em nono, seria o primeiro fora da zona de classificação, apesar de ter muito tempo e achar que vai classificar, mas segue um calvário, uma coisa impressionante, né? Santa Catarina, campeonato catarinense, o Avaí vai se encaminhando muito bem, acho que são 2 turnos no campeonato, eu não sei se é um turno só, acho que é 2 turnos, e o primeiro turno o Avaí vai levando muito bem, 13 pontos, 4 pontos de vantagem pro Brusque, que é segundo. E aí assim, aí você vê outros grandes de Santa Catarina, né? Figueirense, Criciúma, tudo para trás, assim, a Chapecoense vem sofrendo bastante, tá com uma campanha regular, começou até bem, 7 pontos, mas depois acumula 2 derrotas. Enfim, tá sendo penoso, assim, né? Perdeu a última pro Brusque, né? Que é segundo colocado, mas enfim, é penoso ver a Chapecoense brigando tanto, assim, com tantos jogos num campeonato, né? Por fim, o Paranaense, dentre aqueles que eu selecionei, até para não estender tanto assim, o Paraná é o primeiro com 3 vitórias em 4 jogos, soma 9 pontos. Aí logo em seguida não vem os grandes do Paraná. Curitiba está em quarto, só com 7 pontos, mas está 1 ponto atrás do segundo e 2 pontos atrás do primeiro, mas está só com 7 pontos. Estaria no meio da tabela, assim, de classificação dentre os outros que classificam. O Atlético Paranaense está com um jogo a menos, mas mesmo assim está com 2 pontos só, 2 empates e 1 derrota, né? Então, nesse jogo que falta para ele, precisa ganhar para subir para a zona de classificação e depois na próxima rodada ganhar novamente para ficar entre os primeiros, assim, entre o topo, né? Bem complicado assim esse começo, principalmente para quem está pensando em Libertadores, como é o Atlético Paranaense e o Botafogo. Por fim, essa semana tem rodada da Champions League, que começa amanhã, tem já as oitavas de final, 2 jogos. Então eu vou deixar meus palpites aqui, quem quiser palpitar também fica à vontade. Tem PSG e Barcelona lá em Paris e Benfica e Borussia em Portugal. Eu acho que Barcelona ganha os 2 jogos, mesmo o PSG mostrando uma boa evolução durante o campeonato francês. Eu acho que o Barcelona é favorito para ganhar tanto fora de casa quanto em casa, então eu chutaria amanhã um 2-1, assim. Benfica e Borussia já é um jogo bem mais equilibrado. Eu acho que Borussia deve passar, mas jogando com o fator em casa depois. Esse jogo ficaria com 1-0 pro Benfica. Depois eu acho que o Borussia atropela lá na Alemanha.
E só para concluir o fim de semana, né, um pouco do que eu vi de esporte durante o fim de semana, teve o UFC 208, para quem gosta de luta, para quem acompanhou um pouquinho. Teve 3 brasileiros no card principal. O Glover Teixeira ganhou do Jared Cannonier por decisão unânime. Luta válida pelos meios pesados. O Ronaldo Silva pelos médios, que é o famoso jacaré, ganhou do Tim Bote por finalização, por uma kimura, assim. Foi uma finalização bem bonita para quem luta judô, jiu-jitsu, sabe bem como que é isso, assim, e é difícil de encaixar. E pra mim foi a grande luta da noite, foi a luta mais contundente, assim, uma finalização sempre é bonita, né? E teve a volta do Anderson Silva, né? O Anderson Silva ganhou do Derek Brunson, um cara que pra mim era tão sem expressão assim quanto a luta em si, mas assim, foi uma luta bem política, bem contestável, assim. O Anderson Silva ganhou por decisão unânime, mas não vi grande luta dele, ele não foi tão fantástico como outras vezes. Vale lembrar que ele estava voltando, né, depois do doping e tudo mais, e teve lesões, assim, então assim, é uma luta de receio, mais de confirmação, de afirmação dele, assim, e de retomada de confiança para umas próximas lutas que eventualmente ele pode ter. Também teve a estreia da categoria apenas feminino, né? E já com cinturão em jogo, então a holandesa Germane de Haddam ganhou da Holly Holm, que é aquela que derrotou a Ronda Rousey. É uma decisão também contestável, assim, a holandesa deu, pelo menos em 2 rounds que já tinha acabado, já tinha soado o gongo, bateu algumas vezes na Holly Holm, mas assim, eu também achei que ela foi um pouco melhor, dominou um pouco mais o octógono e por isso mereceu, assim. Agora elas têm, a holandesa tem que defender o seu cinturão, e a Holly Holm de repente pode ter uma revanche mais pra frente. Não deve ser agora, provavelmente uma outra, a Chris Borg pode entrar, a brasileira pode entrar para tentar concorrer ao cinturão mais pra frente. Isso conforme for anunciado, a gente vai passando, conforme vai sendo transmitido. Por enquanto é só isso, eu agradeço bastante a audiência de quem acompanha ao vivo, quem puder compartilhar sempre, também vai ser sempre um favor, eu agradeço bastante. Obrigado e até a próxima. Valeu!